Bom dia, amigos, saudações rubro-negras. Hoje é sexta-feira e uma sexta-feira que, porra, amanheci puto da vida. É inacreditável o que vem acontecendo no futebol brasileiro. Pra mim, o futebol brasileiro, se continuar desse jeito, acabou pra mim, gente. Acabou. Porque é uma vergonha o que vem acontecendo nessa arbitragem. É uma vergonha. O advogado, que inclusive era advogado do Flamengo, é flamenguista. O cara fez o CNM falar. Falou de um jeito que, porra, como se fosse normal. Só porque é uma regra da CBF, ele acha isso normal. Isso é muito grave, minha gente. Eu nem vou falar aqui, eu quero que você assista esse vídeo até o final. Porque o cara que decide quem ganha e quem perde é o próprio VAR. É o próprio VAR. Olha só o que o CNM falou sobre essa manipulação. Tá aí a prova. Não estava aí tirando onda com o John Textor, a Leila então? Tá aí, essa é a prova viva. Já se inscreve aqui no canal. Peço humildemente para você se inscrever, deixar o seu like. Deixa o like porque esse vídeo tem que rodar o YouTube todo, minha gente. Porque os caras têm que saber a verdade. Os torcedores têm que saber da verdade como esse futebol brasileiro é. Olha, é inacreditável. Eu tô muito puto aqui. Eu tô muito puto, que é sacanagem o que vem acontecendo nesse futebol. Ou ajeita essa porra toda logo, ou acaba de vez com esse futebol brasileiro. É uma baita da sacanagem. Olha só o que o CNM falou sobre essa manipulação. É importante, já iniciando a minha apresentação, que na verdade são muitos tópicos, muitos temas de arbitragem que eu teria e poderia colocar nessa apresentação, né? Mas eu preferi ir por dar três nomes, três tópicos que eu entendo que no quesito manipulação de resultados e casas de aposta, eles são muito importantes. Que é a prevenção, quais as ferramentas de prevenção, de controle e de transparência que a comissão de arbitragem tem criado e desenvolvido, né, ao longo desses 2 anos, inclusive com as experiências vividas aqui no Senado, que a gente pode demonstrar que existe hoje ferramentas sendo colocadas em prática pela Comissão de Arbitragem Nacional, onde há um controle rigoroso do grupo de árbitros da SENAF, né, que é a Seleção de Árbitros Nacional. Podemos avançar, por favor? Falando de prevenção, que é a primeira parte, né? Eu incluí ontem, pedi para o Alício, meu companheiro, incluir ontem essa foto, porque ela é muito representativa pelo que eu escutei ontem, na audiência de ontem, tá? Porque nós estamos tendo, coincidentemente, hoje no Rio de Janeiro, né, tá sendo sede do seminário que discute a uniformização de critério do VAR. Esse seminário é um seminário da FIFA. A FIFA leva esse tipo de evento, de seminário, para todos os continentes, presidente. Então, o Brasil, a sede da CBF, foi escolhida nas Américas, não só na América do Sul, né, como também para membros da Comebol e da CONCACAF, todos os países, para estarem aqui no Rio de Janeiro, e eles estão discutindo essa uniformização de critérios, que é uma preocupação da FIFA, né? Como nós melhorarmos o critério para o VAR no mundo, ok? Então essa é uma discussão da FIFA que nós temos o orgulho de estar apoiando, a CBF tem o orgulho de estar apoiando ontem e hoje no Rio de Janeiro, tá? Ferramentas de prevenção, o que eu quero colocar aqui é o que a comissão de arbitragem tem feito para prevenir situações de eventuais
manipulações de resultados dentro da arbitragem nacional, ok? Diretrizes da comissão de arbitragem. Nós conquistamos o ISO 9001 pela organização de como o departamento de arbitragem é conduzido. Pelos seus regramentos, as suas leis internas, nós buscamos essa certificação internacional e nós obtivemos o ISO 9001, que é uma referência extremamente importante de organização, né? Esse ano de 2024, nós criamos um documento extremamente importante que a gente identificou que não havia, que são das diretrizes técnicas, são protocolos. Te dou aqui, presidente, 2 exemplos. Por exemplo, quando havia chuva excessiva num jogo e o árbitro tinha que interromper a partida, não havia um protocolo, né? E nós produzimos um protocolo e publicamos esse protocolo. Hoje, quando há um jogo com muita chuva, né, existe um protocolo a ser seguido, tá? E isso é uma organização muito importante para um jogo. O mesmo fato ocorre quando, por exemplo, cai a energia elétrica de um jogo. Existe um passo a passo que nós desenvolvemos, né? As reuniões gerais prévia a cada rodada, isso veio de encontro à necessidade de estarmos prevenindo os árbitros semanalmente que estão escalados, né? Para se ter ideia, presidente, nós designamos árbitros para aproximadamente, numa média, 90 jogos por semana, num total de aproximadamente 650 profissionais de arbitragem pelo Brasil todo, né? Então, nós criamos essa ferramenta de reuniões semanais virtuais com todos os designados para a prevenção, né, e de detalhes importantes, como, por exemplo, no aeroporto, cuidado com o que você fala, cuidado com quem você fala, né? Num restaurante, cuidado com o que você fala, cuidado com quem te apresenta, se apresenta, né? Num hotel, que a gente sabe que são locais vulneráveis, né? E que o árbitro não pode, às vezes, estar de maneira inocente desprevenido, né? Hoje, presidente, só para argumentar, né? E o senador Romário sabe muito bem do que eu estou falando, do que é o bastidor antes de um jogo de futebol. Hoje, por exemplo, o árbitro, quando entra no campo 2 horas antes que ele chega antes que todo mundo, né? E não tem ninguém, por exemplo, ele não pode mais entrar para vistoriar o campo, as redes, as linhas, ele não pode mais entrar acompanhado de ninguém. Antes sempre ia o senhor que cuida do gramado ou alguma pessoa, né? E isso pode representar perigo. Então a gente só permite que entre no campo de jogo os 4 árbitros que estão envolvidos no espetáculo, né? Então são ferramentas importantes, assim como os treinamentos e seminários, tá? Os treinamentos e seminários que não havia em 2022, quando eu chego à CBF, presidente, senador Cajuru, né? Cajuru, melhor ainda Cajuru, né? Quando eu chego em 2022, um dia antes eu sou contratado de iniciar o Campeonato Brasileiro, um dia antes. O campeonato começava num sábado e eu cheguei numa sexta-feira, né? Eu identifiquei, Cajuru, que não havia pré-temporadas para árbitro, né? E que é um elemento extremamente importante que a FIFA determina que seja assim. A FIFA trabalha com isso. Então a gente implementou um sistema de treinamentos e seminários, né, ao modo FIFA, como a FIFA determina. E isso é bastante importante, né? Hoje em dia, e de acordo com tudo que tem ocorrido, por isso que a gente eleva aqui a importância das CPIs, que é verdadeira e contribui muito para nós da arbitragem, para nós da CBF desenvolvermos. Por isso que eu entendo que o melhor caminho entre CPI
o governo, o Senado e CBF é a aproximação, é trabalharmos juntos para o futebol melhor, né? Eu acho que isso é muito importante, Cajuru, né? Nós falarmos mais, nós conversarmos mais. E através disso, por exemplo, né, a CBF criou esse ano a unidade de integridade, que teve aqui, que é o diretor de integridade, o Gussen, teve aqui numa outra sessão, né? E o que nós estamos conseguindo realizar hoje, presidente? Quando a gente detecta um erro grave de arbitragem, esse árbitro ele entra para um programa de assistência, né, ao desempenho do árbitro, coisa que não havia anteriormente. Hoje há um programa de assistência ao desempenho do árbitro, porque muito se dizia do famoso freezer, né? Se o árbitro comete um erro grave, coloca ele no freezer. Isso é popular já no Brasil, né? Só que aí, quando você coloca ele no freezer, quando ele sai do freezer congelado e descongela, ele é o mesmo árbitro. Ele é o mesmo árbitro que cometeu o erro anterior. Então, o que a gente precisa, assim como um clube de futebol, quando um jogador, erra um pênalti, o que o jogador precisa fazer? Treinar repetidamente mais pênaltis, né? Para ele poder melhorar o rendimento dele. Esse árbitro que cometeu uma falha, um erro, né? Nós identificamos o erro e trabalhamos esse árbitro. Ele vai ficar afastado dos jogos, não parado, trabalhando, treinando, reciclando para poder voltar em melhores condições do que ele estava, né? Isso é importante a gente destacar, que não havia, ok? E esse fato agora, com tudo que tem ocorrido de manipulação de resultado, nos alertou para que nós temos que os departamentos estarem unidos. Então, o departamento de integridade, junto com o departamento de competições, e somo aqui o departamento jurídico da CBF, né? Eles interagem. Se eu tenho, Cajuru, Romário, se eu tenho uma jogada que eu não consigo explicar tecnicamente, porque foi um erro, um erro grosseiro demais, nos faz alertar e buscar uma interação, por exemplo, com a unidade de integridade, para que a gente vá até os relatórios do Sport Radar, né, verificar se havia alguma alteração nisso, né? Já deu meus 10 minutos? Posso continuar? Muito obrigado, né? Então, existe todo hoje um sistema integrado para que a gente possa coibir isso. E mais. A Sport Radar, nós estamos trabalhando para que isso ocorra, que a gente possa antecipar a informação. Se eu, presidente da comissão, recebo uma informação antecipada, eu posso não escalar o árbitro. Ao invés de eu ter que trabalhar com algo que eventualmente saiu mal, eu posso antecipar e ser preventivo. Eu acho que esse trabalho que tem sido feito hoje que faz com que nós avancemos, né? E a corregedoria de arbitragem, que eu vou tocar um pouco mais adiante. Pode seguir, por favor? E isso, para mim, CNM, foi a coisa mais séria e que justifica, quando eu falo que é indício, isso justifica uma investigação ser aberta pelo Ministério Público. O que me preocupa nisso é que essa imagem estava sempre lá. Isso é que é escandaloso no meu modo de entender. Escandaloso. E a torcida, eu me coloco como torcedor também, a torcida não teve acesso a essas imagens durante a transmissão. Eu tenho elementos na situação que caracterizam uma oportunidade de gol e uma falta marcada. É uma situação interpretativa e não factual, como diz o VAR, né? Mas sim há elementos para isso, ok? O uso de câmeras, ele é, digamos assim, protocolarmente, pelos roles de função, um árbitro de vídeo não está obrigado a mostrar para o árbitro de campo todos os ângulos que estão na cabine, nem todos os ângulos que ele
visualizou. Então ele pode escolher o que ele manda pro árbitro do Ele campo? pode escolher. Mas isso é muito grave, Seném. Mas é um protocolo. Não, mas isso é a vontade discricionária do árbitro da cabine do VAR. Isso é muito sério, Seném. Eu tô falando isso pro bem do futebol. Isso já aconteceu, ninguém vai voltar a campeonato. Não tô dizendo se houve manipulação, não entro em clubismo. Mas você dizer que a cabine do VAR não é obrigada a mandar todos os lances para elucidação do árbitro do campo, isso é seríssimo. Vocês estão vendo só? Que vergonha! É uma falta de vergonha, né, na cara de falar isso, né? Porra, eu acho que o CNM não é possível o cara não ter vergonha de falar isso. Tá claro que o árbitro, o VAR, está decidindo ali qual imagem ele vai mostrar para o torcedor, para o jogador que está ali pedindo a imagem, né? Ele tem uma escolha. Se, por exemplo, tem uma imagem ali mostrando um jogador impedido e outra imagem ali mostrando que está dando condição para ele, o VAR vai escolher aquela que está dando condição para o jogador. Vai dar aquele frame ali para a torcida rubro-negra, para a torcida palmeirense, para a torcida corintiana, para qualquer torcedor aí, porque tenho certeza que muitos foram prejudicados. Muitos. É inacreditável o que vem acontecendo. Isso é uma vergonha, meus amigos. Isso é uma vergonha. Eu quero saber da opinião de você, torcedor do Flamengo. O que você achou das palavras aí do CNM? Já comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião, que eu quero saber muito do que você achou. É claro, se inscreve no canal, deixa aquele teu like e ativa aí o sininho das notificações para vocês não perderem nada aqui deste canal, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!